O real digital foi anunciado como a próxima revolução do dinheiro no Brasil. Prometia modernizar o sistema financeiro, permitir contratos inteligentes, tokenização de ativos e transformar a forma como usamos o real. Mas agora, em 2026, muita gente pergunta: o projeto morreu? Foi abandonado? Ou está travado nos bastidores? Neste vídeo, você vai entender o que é o Drex, por que ele foi criado, o que realmente aconteceu desde o anúncio oficial, quais são os obstáculos técnicos e políticos que surgiram no caminho e se o Brasil está atrasado ou apenas sendo cauteloso. Quando o Banco Central apresentou o projeto, a proposta era clara: criar uma versão digital da moeda brasileira, emitida pela própria autoridade monetária, integrada ao sistema financeiro e preparada para uma economia mais digital. O nome oficial passou a ser Brex, uma evolução do conceito inicial de real digital. Mas entre o anúncio e a implementação existe um território complexo. E é exatamente nesse território que a história começa a ficar interessante. Primeiro, é importante separar o Drex de algumas confusões comuns. O Drex não é uma criptomoeda como o Bitcoin. Ele não é descentralizado, não é anônimo, e não foi criado para substituir o Pix ou acabar com o dinheiro físico imediatamente. O Drex é uma moeda digital emitida pelo Banco Central, o que internacionalmente se chama de CBDC, ou Moeda Digital de Banco Central. Ele representaria o próprio real em formato tokenizado, circulando em uma infraestrutura baseada em tecnologia de registro distribuído. Na prática, a ideia é que bancos e instituições financeiras ofereçam carteiras digitais onde pessoas e empresas possam operar Brex. O grande diferencial não é apenas o pagamento, que o Pix já faz muito bem, mas a possibilidade de programar transações. Imagine comprar um imóvel e o dinheiro só ser liberado automaticamente quando o cartório confirmar a escritura. Ou negociar um título público que liquida instantaneamente quando ambas as partes cumprem as condições. Essa camada de contratos inteligentes é o que diferencia o Drex de um simples meio de pagamento. Então, se a proposta é tão sofisticada, por que ainda não virou realidade para o público geral? O primeiro grande desafio foi tecnológico. Implementar uma moeda digital nacional não é apenas criar um aplicativo. Envolve segurança cibernética em nível extremo, garantia de escalabilidade para milhões de transações, proteção de dados pessoais, integração com bancos, fintechs e sistemas já existentes. Durante as fases de testes do piloto, surgiram discussões sobre privacidade, desempenho da infraestrutura e compatibilidade regulatória. Um dos pontos mais sensíveis sempre foi como garantir rastreabilidade para a prevenção de crimes financeiros sem comprometer a privacidade legítima do cidadão. Outro desafio está na interoperabilidade. O sistema financeiro brasileiro já é altamente digitalizado, especialmente após o sucesso do Pix. O Drex precisa agregar valor real e não apenas replicar funções já existentes. Além disso, bancos e instituições financeiras precisam adaptar sistemas internos. Isso custa dinheiro, e qualquer transição estrutural exige tempo, testes e ajustes regulatórios. O que parece lentidão pode ser, na prática, cautela. Além da tecnologia, há o fator político e econômico. Moedas digitais de Banco Central mudam o equilíbrio do sistema financeiro. Se cidadãos pudessem manter grandes volumes diretamente em moeda digital garantida pelo Banco Central, isso poderia afetar depósitos bancários tradicionais. E quando depósitos migram, o impacto atinge o crédito, inclusive crédito imobiliário e empresarial. O Banco Central precisa calibrar cuidadosamente o modelo para que o Drex não desestabilize o sistema bancário. Existe também o contexto internacional. Diversos países estudam ou testam moedas digitais, mas poucos lançaram versões amplamente utilizadas. Muitos projetos avançam devagar justamente por causa de riscos sistêmicos. No Brasil, o Banco Central sempre enfatizou que o Drex seria implementado gradualmente, começando por casos de uso específicos, especialmente no mercado financeiro e na tokenização de ativos, antes de chegar ao varejo, ou seja, o projeto não foi anunciado como algo imediato, mas como uma transformação estrutural de longo prazo. Então, o real digital morreu? Os fatos indicam que não.
O que ocorreu foi uma transição do entusiasmo inicial para uma fase mais silenciosa e técnica. O projeto entrou em ciclos de testes controlados, ajustes regulatórios e avaliação de riscos. Não há anúncio oficial de cancelamento. O que existe é uma desaceleração natural de um projeto que mexe com a base do sistema monetário. A pergunta mais precisa talvez não seja por que morreu, mas por que não acelerou? A resposta envolve três elementos centrais: complexidade tecnológica, risco sistêmico ao sistema bancário, necessidade de criar utilidade real além do PIX. O Drex só fará sentido se oferecer algo que o sistema atual não emprega com eficiência. O que estamos vendo pode não ser o fim, mas um período de maturação, e talvez a maior mudança não seja visível de imediato. Pode surgir primeiro nos bastidores, na tokenização de títulos, na liquidação instantânea de ativos, em operações interbancárias, antes de chegar ao cidadão comum. A transformação monetária raramente acontece com espetáculo. Ela acontece com infraestrutura. Se você quer continuar acompanhando investigações profundas sobre economia, tecnologia e poder monetário, inscreva-se no canal e ative as notificações. Nos próximos vídeos, vamos analisar quem realmente ganha e quem perde se o Drex sair do papel.